Bom, primeiramente, obrigada a todos, principalmente ao Tiago, por ter aceito o convite de participar com a gente aqui do evento da Semana de Tecnologia da Universidade Opa, AMB sou eu que Morumbi. agradeço. Um grande prazer, obrigado aí pelo convite. Ah, valeu. E o Tiago, ele tem o maior canal de ciência de dados do Brasil, não é, Tiago? Isso aí vocês estão Então, falando aí. Tem que avaliar e se é fake news isso aí. vai ter bastante material legal no canal, depois se vocês puderem acessar, tá? E, e o canal do Tiago, o material é muito bom e didático, tá? Nós temos na universidade uma graduação presencial em ciência de dados também, Muito legal. né? E, então sejam todos bem-vindos. As horas que vocês estão perguntando, as horas complementares. As horas complementares, conforme o evento acontece, a palestra vai transcorrendo, eu faço a validação do check-in no Simpla. Então, por exemplo, ó, o Gabriel pôs o RA, mas não tem o sobrenome. Daí eu vou mandar um inbox perguntando, qual é seu sobrenome, para poder validar. O Arthur também não colocou o sobrenome. Daí provavelmente vai responder, eu vou mandar um inbox perguntando qual é o sobrenome, porque eu vou estar validando o check-in e depois, após a palestra, eu vou validar pelo relatório aqui da ferramenta, do Blackboard Collaborate. E muito provavelmente na segunda-feira, pelo Simpla, eu vou disparar os certificados já, tá? Depois de ter validado tudo certinho. Vocês receberão, portanto, um certificado para comprovar as horas complementares, tá bom? Bom, Tiago, sinta-se à vontade quando você quiser começar. Esse Opa, momento é seu. tranquilo. Beleza. Espero que todos aproveitem muito. E o pessoal está conectando. Então, Opa, se maravilha. a gente esperar, eu acho que uns minutinhos aí, a gente chega perto dos 100, que é a média aqui Ah, show que de a bola. gente tem atingido. Legal demais. Bom, queria reiterar, né, o agradecimento aí pelo convite, né? Fiquei muito feliz, né? Acho que é muito legal esses eventos, né, disseminando aí a estatística, a ciência de dados, né? Eu tento sempre levar um pouco dessa ideia, né, da importância da estatística dentro da ciência de dados, né? Então, espero que seja aí proveitoso para vocês, né? Então, deixa eu compartilhar aqui meu slide. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela cheia. Daí, Beleza. Opa, perdão, as professora. perguntas, a gente pode Sim. combinar de ser feita ao final, ou então a qualquer dúvida, vocês postem no chat, ou habilitem o microfone, tá? Para Perfeito, sem que o problemas. Tiago possa responder assim que possível. Se bem que eu vendo aqui no chat, eu já falo, porque quando a gente começa a apresentar, a gente perde, a gente não Sim, sim. visualiza o chat, tá? Exatamente, sim. Com Então, certeza. Não, tudo bem. Perfeito. Pode ficar à vontade aí. Beleza? Ah, posso beleza. começar aqui então? Professor? Posso começar aqui então? Opa, deixa eu voltar aqui. Tá, posso começar, professor? Não sei se você está me ouvindo. Tá todo mundo me ouvindo bem, pessoal? Me dá um retorno aí no chat, por favor. Beleza. Bom, então vamos começar aqui, galera.
Então, a ideia aqui hoje é falar da importância da estatística dentro da ciência de dados, né? Então, vamos com calma aqui, né? E ao longo da apresentação aqui eu me apresento para vocês, tá? Então, você vê aqui, ó, tem um Rzinho aqui, tem um dado aqui, né? Tem probabilidade, né? Estatística descritiva, né? Aqui tudo na veia, né? Então, é estatística na veia, né? Então, vamos ver como é que funciona isso aí. E, para quem gosta de Python também, pode ter Python também, tá? Então, nada contra. Então, ó, em 2014, né, eu comecei lá a fazer minha graduação em estatística pela ENSE, né? Então, eu sou bacharelado em estatística pela ENSE, a federal do IBGE, né? Que é aqui na Lapa, no Rio de Janeiro, tá? Quem conhece, né? A Lapa aqui, né? Então, aprendi estatística jogando sinuca, né, na Lapa. Então, lá a partir do sexto período é quando a universidade te permite estagiar, né? Então, eu comecei a estagiar na Fundação Getúlio Vargas, né? Lá no Instituto Brasileiro de Economia, né? E lá foi quando eu comecei, de fato, a aplicar a estatística, né? Então, lá a gente tinha alguns itens na cesta de bens do IPC, Índice de Preço ao Consumidor, né? Em que a evolução tecnológica, quando acontecia, né? Você tinha que ter descontinuado aquela série de preços, por exemplo, né? Por exemplo, TV, geladeira. Quando você tem ali uma TV que vira smart, né? Você não consegue comparar essas TVs ao longo do tempo, né? Uma TV que não era smart com uma TV que é smart. E aí o que a gente fazia, né? A gente fazia modelos, né, estatísticos de forma a identificar o quanto cada característica influenciava no preço daquele bem. Por exemplo, TV, né? O quanto que uma polegada acrescenta no preço final da minha TV, né? Que é exatamente o que a modelagem estatística de regressão linear, por exemplo, traz para a gente, né? E a gente sabe que existem TVs, né, com preços maiores e TVs com preços menores, né? E, e isso dá uma característica bastante exponencial, né, no preço, né? A gente vai ver durante a nossa palestra aqui isso também, tá? Então, o que a gente fazia basicamente? Coletava, né, por meio de sites como Ponto Frio, Casas Bahia, Americanas, né, onde vendiam TVs, geladeiras, né? A gente coletava esses dados, né? E lá a gente fazia rodava, né, esses modelos ali mensalmente, né, para tirar esse efeito, né? Por exemplo, uma TV que não era smart veio a ser smart, eu consigo capturar agora o efeito dela ser smart, né? Então não preciso mais descontinuar aquela série, né? A gente consegue prolongar a vida útil daquela série de preços, por exemplo, né? Então lá eu já comecei a trabalhar com modelagem estatística, né? E aí, quando eu me formei na ENSE, né, a minha monografia foi sobre precificação de imóveis no Rio de Janeiro, né? Eu falei, pô, se eu posso precificar TV, geladeira, por que não imóvel, né? Aí eu tinha base de dados que foi me cedida da Caixa Econômica Federal, né? E lá eu tinha o quê? Todos os imóveis que foram vendidos ali pela Caixa Econômica Federal. Então eu tinha lá número de quartos, número de banheiros, né? Tinha o preço dos imóveis, né? E aí eu agreguei com algumas variáveis, né, do IBGE, né, coleta de lixo urbano, índice de desenvolvimento social, né? E por uma subdivisão administrativa aqui no Rio de Janeiro, que é chamada de área de planejamento, né? Então, no final aqui eu vou trazer um case imersivo, né, da minha monografia para mostrar para vocês, tá? Então, vamos passando aqui. E aí, com esse meu background de modelagem estatística, né, na Unicarioca também, quando eu comecei a trabalhar lá, uma semana depois que eu me formei na ENSE, eu fui trabalhar lá como analista de inteligência de mercado 2, na Unicarioca, né, e lá eu fazia modelos, né, de evasão. Agora, não mais eu tinha uma variável que era quantitativa contínua, que era o preço, por exemplo, de TV, geladeira, imóvel, né? Agora eu tinha uma variável que é quali, né? Ela é qualitativa, né? Que é o quê? É o aluno evadir ou não, né? Então, o aluno pode sair da instituição ou não, certo? Então, é 0 ou 1, né? Fracasso ou sucesso, certo? Então, ali eu tinha a opção de fazer modelos de classificação, né? E lá a gente optou por regressão logística, por exemplo, né? Que é a regressão logística no final ela te dá?
né? Ela te dá uma propensão do aluno deixar a instituição ou não, ou seja, qual a probabilidade do aluno evadir ou não, né? E baseado em quê? Baseado nas características acadêmicas, financeiras, socioeconômicas. Eu tinha base de dados de todas as unidades da Unicarioca, que eram 5, né? E aí eu tinha a parte acadêmica, financeira e socioeconômica. A parte acadêmica, né? Você pode, do momento que você viu ali a probabilidade do aluno evadir, né? Você pode pedir, fazer medidas para que isso não ocorra, né? Ou deixe de ocorrer menos, né? Então, você tem ali, por exemplo, a parte acadêmica. Se o cara está tirando notas baixas, é provável que ele vai evadir, né? Então, se eu posso botar uma monitoria para ele, né? Na parte financeira, o cara não está conseguindo pagar, né? Então, posso botar uma bolsa para ele deixar de evadir, né? Na parte socioeconômica, por exemplo, vamos dizer que ele mora longe, né? Então eu posso pagar uma bolsa para ele, né? Que ele mora distante, então de repente vale a pena pagar uma bolsa para ele de transporte, né? Para ajudar ele. Então a gente consegue fazer essas medidas profiláticas, né? Para deixar menos o cara evadir. E a gente pode levar isso para tudo, né? Churn, você tem churn de clientes, né? Seja na sua consultoria, empresa, né? Você tem fraude também, modelos de fraude, né? Então você tem vários tipos de modelos que a gente chama de churn, né? Que é a retenção do cliente, né? Então você pode desenvolver isso largamente e é uma das mais clássicas aplicações aí dentro de estatística, né? Aí beleza, né? Depois lá da Unicarioca, né? Eu pedi demissão e aí eu fui conhecer mais esse mundo de ciência de dados que estava se falando na época, né? Aí eu fiz lá, montei uma grade, né? De cursos lá com Coursera, EdX, né? Vários cursos lá de fora, né? Gratuitos, né? Que você encontra hoje, né? De muita qualidade, né? Cursos de Harvard, de Yale, né? Universidades lá de fora, né? Então, eu montei uma grade, basicamente, né? Na época, eu até divulguei lá no LinkedIn, né? Que eu tinha umas 6 horas por dia, né? Então, montei ali todo o meu estudo. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá, eu fiz um artigo detalhando, né? Todo esse percurso e tudo mais, né? E também eu comecei a dar aulas e consultorias, né? Aulas particulares e consultorias, né? E nisso que eu estava vendo esses cursos lá de fora, né? Aí eu comecei, pô, beleza, vamos ver esse tal de Data Science, né? Aí começaram lá, né? Supervised Learning. Beleza, vamos aprender o que é isso, né? Aí, pô, primeira aula lá, o cara botou, regressão linear. Aí falei, ué, aí, regressão logística. Falei, ué, mas tem alguma coisa estranha aqui, né? Mudou o nome, tipo, na minha época lá era modelagem estatística, né? Agora virou modelos supervisionados, né? Então, eu fui vendo, beleza, pô, mas o que é esse tal de ciência de dados, né? Aí tá, eu fui para o outro lá, aí era não supervisionado. Falei, não, vamos lá, agora eu vou aprender coisa nova, né? Aí o cara começou, PCA, análise fatorial. Falei, ué, né? Tem alguma coisa estranha aqui, clusterização, né? De forma generalizada ali, né? Métodos multivariados. Isso aí eu aprendi estatística multivariada, né? Então você vê que dentro da ciência de dados tem muita coisa de estatística, tá? Só que mudaram os nomes aí, modelos supervisionados, modelos não supervisionados, né? Então as coisas vão sendo gourmetizadas ao longo do tempo, né? Mas a base, né? Os fundamentos, eles permanecem, né? E a gente tenta aí ferroneamente disseminar isso, né? Então lá também em 2016, né, eu fiz um processo seletivo para a EY, né, que é uma multinacional holandesa aí de consultoria e auditoria, né, que é a antiga Ernst Young, né, e lá eu trabalhei com Advanced Analytics, né, na verdade esse processo eu passei, ficou um ano congelado, né, e aí depois de um ano, né, o gerente lá, o mestre Andrei Graça, me ligou, falou que me queria no time lá de Advanced Analytics, né, e aí eu estava com 28, 30 e poucos anos, né, na verdade, eu estava com. Aqui, eu devia estar com 29, mais ou menos, né? Aí eu falei, pô, tem que ir, né? Tem que ir lá para UI, né? Para trabalhar lá com Advanced Analytics, né? E aí eu fui alocado num projeto, né? Num grande projeto que tinha alocado numa grande seguradora, né? E lá eles tinham a base de dados de todos os hospitais do Brasil, né? E eles tinham que investigar fraude, né? Então, suspeitavam-se, né, quando estava mais vazio os hospitais, né, que eles colocavam mais remédio nos pacientes, né, que eles colocavam em qualquer tipo de cirurgia, aparelhos cirúrgicos, né, que são OPMEs, né, órtese, prótese, que são muito caros, né, que
para ganhar em cima, né, no plano e tudo mais, né? E aí tinha que investigar esse tipo de coisa, né? Então a gente analisava, tinha proposta de modelagem, não só a parte de classificação também, saber se era fraude ou não, né? Como também tinha de precificar o quanto que o cara vai gastar na internação. Será que no momento que ele acionou o plano, quanto que ele vai gastar na internação, né? Então, a gente tinha todas essas linhas e também tinha uma linha de precificação das doenças. Será que eu consigo empacotar uma determinada quantidade de doenças, né, de acordo com o que ele vai gastar? Né? Então, a gente tinha várias iniciativas de estatística e tudo mais. Né? E foi muito interessante que eu cheguei assim no primeiro dia, né? Aí subi assim, entrava assim na sala, né, que era sigilosa e tal, né? Aí assim na parede estava escrito: pô, você não pode usar celular, não tem internet, né? Você está sendo filmado. Eu falei: caraca, eu tô no Big Brother, né? Ferrou, como é que eu vou programar, né? Sem ter aí um Stack Overflow, sem ter internet para me ajudar, né? A gente sabe aí que o Stack Overflow devia ganhar metade do nosso salário, né? Porque muitas das dúvidas de programação a gente tira lá, né? Então, nessa ideia, né? Depois até que foi um pouco mais liberado e tudo mais, né? Mas no início era muito complicado. Você tinha que sair da sala para atender o telefone, né? Ver as coisas e tudo mais e depois voltar, né? Então foi um projeto assim que eu aprendi muito, né? A galera era muito forte lá em TI, né? A galera foi lá que eu conheci também o Spark SQL, o tal do nosso elefantinho Hadoop, né? Para armazenar, né, e processar com o Spark também, enfim. Então eu aprendi muita coisa lá na UI em pouco tempo, né? Aí durante a UI eu fiz o processo seletivo do IBGE, né? E aí no IBGE eu fui analista censitário, né? E lá trabalhei muito com, na verdade eu fui alocado para o censo agropecuário, né? Mas eles acabaram me alocando no censo demográfico, né? E mais na parte lá dos povos indígenas e tradicionais e tudo mais, né? Então lá eu desenvolvi aplicativos para fazer a coleta lá de como é que estava a saúde lá do povo indígena e tudo mais, né? Dos quilombolas, acesso lá, que o CS Pro inclusive rodou recentemente também, né? Esses aplicativos foram utilizados recentemente também, né? Fiquei bastante feliz, né? A gerente, a Marta, veio me dizer, né, que eles usaram para fazer essa coleta e tudo mais, né? E também fazia a replicação das pesquisas também, na verdade, como é que fala? Me fugiu aqui o termo. Você faz a pesquisa e depois você mostra os resultados, a tabulação, né? A tabulação dos resultados, tudo mais. Eu fazia tudo isso lá no IBGE, né? E em conjunto também, né? Eu comecei a lecionar para a área de concursos públicos da área fiscal, né? Então montei um curso para a Receita Federal, né? Onde também tem muita estatística lá, até a parte de regressão linear, né? E aí surgiu o YouTube, né? Que eu realizava vídeos, né, para ajudar os meus alunos, né? Então eu gravava ali questões de estatística da área fiscal, né, dentro do YouTube, que se chamava Estatifisco na época, né? E aí nessa ideia de Estatifisco, né, à medida que foi avançando esses estudos em ciência de dados e tudo mais, né, eu vi que estava esse boom muito grande em ciência de dados e eu queria surfar nessa onda também, né? Então eu também tinha uma vontade muito grande de disseminar a estatística, né? E eu trouxe, né, na verdade, para o canal essa vertente de trazer para um modo mais prático, né? Porque concurso é mais resolver questão e tudo mais, né? Mais teórico. Agora eu trouxe o R, trouxe linguagem de programação, né? Para dentro do canal também, né? E aí foi quando eu precisei conversar, né? Imagina, chegava lá uma pessoa no teu LinkedIn, né, e falava: pô, tô com um projeto aí de disseminar conhecimento lá no YouTube e tal. Não dá para gravar uns videozinhos lá para a gente e tal. Alguns loucos aceitaram a ideia, né? E aí foi crescendo o canal e tudo mais. Hoje em dia até a galera pede para participar, né, do canal e tal, para divulgar o trabalho deles, né, e tudo mais. Então é muito legal ver isso, né? E também nesse meio tempo também a gente angariou voluntários também para participar do projeto, né?
que nos ajudam aí até hoje, ou nos ajudaram, né? Então, muito legal. Hoje a gente está aí com mais de 27 mil inscritos no canal, né? Tem mais de 500 vídeos aí, né? Eu acredito mais de 700 hoje, né? Então tem muita coisa legal, né? Então, a gente também, nessa coisa de voluntário, né? A gente fez uma consulta pública, né, e o povo mesmo disse, né, qual era o nome do canal, né? Que virou Statidades, né? Aí vários professores me agradeceram, né? Porque enrolava a língua, porque era estatifísico, né? Minha mãe achava que era estatifísico, né? Eu falei, não, se minha mãe acha, tem que mudar esse negócio, né? Aí virou Statidades, ficou muito mais fácil de pronunciar e pegou a ideia do canal, que é Estatística, TI e Dados, né? Então, ficou muito legal, né? Então, agradeço aí todos que votaram, né? Então, eu comecei a fazer palestras também, eu fiz a palestra lá na Semana de Estatística da Unicamp, foi muito legal, né? Montei aí um evento também, que foi aí aqui no Rio de Janeiro, em frente à praia lá de Copacabana, né? Num quiosque lá, né? Onde a gente trazia profissionais que estavam entrando na área e profissionais mais sêniores, né? Eu junto com o professor Eduardo Gaspar, lá, professor da PUC na época, e foi muito legal, a gente fazia a rodada dupla lá de caipirinha e tal, né? Foi bem maneiro assim o evento, né? Que a gente montou lá em frente à praia de Copacabana, né? Aí depois eu participei também de um grande evento, foi o Big Data Brasil Day lá em São Paulo. Pô, foi assim, sensacional, conheci pessoas assim que eu só falava no LinkedIn, né? Mestre Rodrigão, lá do Stack hoje em dia, antigo Minerando Dados, mestre Adriana Silva, que é a playlist que mais bomba lá do canal, tá com a gente aí sempre também, tem a iniciativa lá da Zen Rocks, né? Ó, tem o Big Data Brasil Experience também, né? Que grande evento também, né? A mestra Monique também deu aula comigo lá na PUC-RS, né? Lá na PUC do Rio Grande do Sul, né? E também agora tinha também um outro rapaz que acabei esquecendo o nome dele, mas era também o que realizou o evento na época com a mestra Monique, né? Casnave, né, lá no LinkedIn, o professor Rademacher me chamou, né, para fazer uma palestra lá no Centro Tecnológico da Marinha, né? E aí lá foi que eu conheci o professor Rademacher, conheci o professor Marcos Santos, né? Então trouxe todo mundo aqui para o Statidades também, a gente trouxe pesquisa operacional de alto nível para dentro do canal também, né? E aí nisso também surgiu a iniciativa da Casa da Pesquisa Operacional, que eu vou falar um pouquinho depois para vocês. E aí aqui, ó, eu fiz também uma palestra na NVIDIA Conference também, que foi aqui no Rio de Janeiro, ENEAT, né, Encontro Nacional de Estudante de Atuária, né, fui lá na Globo também, no Lab Talks, né, na Semana de Estatística da UF, e aí também virei professor, né, na pós de BI e Big Data da Uniswan, aqui no Rio, né, depois eu dei aula lá no Senac Rio de Janeiro também, né, aí eu criei a minha comunidade de estatística, eu vou falar um pouco mais à frente para vocês também, né, e fiz um mini curso lá no SPOL, né, também, no Simpósio de Probabilidade e Estatística da Marinha, né, Pesquisa Operacional da Marinha, né, e fiz uma disciplina lá do mestrado no IME, né, no Engenharia de Transporte, foi quando eu trouxe essa galera da pesada aí, da Casa da Pesquisa Operacional, o professor Marcos Santos, que hoje coordena comigo o projeto também, que é professor do Instituto Militar de Engenharia, pós-doutorando no ITA, né, então, trouxe a galera da pesada aí também para os Statidades e para iniciativas que a gente fez em conjunto, né? Então, também dei aula lá no Unifor, né? Já dei aula também lá em Fortaleza, na Farias Brito, né? De Fortaleza também, né? Também fui professor palestrante na PUC aqui do Rio, né? Professor também em Data Science Analytics da USP, né? Lá no MBA Data Science Analytics da USP. Aí a Casa da Pesquisa Operacional, um projeto que leva aí pesquisa operacional de forma muito completa, né? Desde você entrar lá dentro, ser capacitado e ser indicado para empresas também, assim como minha comunidade estatística, só que aqui o foco é pesquisa operacional, né? A gente criou a vertente do Statidades em artigos também, né? Dei aula lá também na Trevisan, no MBA executivo lá, em SEV, de Teresina, né? E também fui professor convidado na PUC-RS, no MBA de BI, Marketing Digital, Estratégia Data Driven, PUC-RS. Pude ir lá no Sul, lá gravar, foi muito legal, né? E hoje eu estou como coordenador em 2 MBAs, né, lá na BSBR, Business School Brasil, né, que é o Data Science Statistics, Marketing Analytics e Statistics, né?
E tem muitos MBAs lá também, depois dá uma olhadinha que é bem legal, tá? Então, como é que é esse tal de Data Science, então, afinal, né? Então, Data Science é a união de 3 grandes áreas, tá, pessoal? Tem a parte da matemática e estatística, né? A ciência da computação e negócios, né? E onde entra aqui a parte da matemática e estatística? Parte da matemática e estatística entra em você saber coletar os dados, né? Você saber fazer uma boa análise descritiva, conhecer os seus dados, né? Ver ali quais são as métricas que você vai utilizar para representar o conjunto dos seus dados, né? Ver a qualidade dos seus dados, né? Será que tem dado faltante? Não tem, né? Você vê a distribuição de probabilidade que vai influenciar nos testes de inferência estatística que você vai utilizar, né? Sejam eles paramétricos ou não paramétricos, né? Vai influenciar. Você também vai poder ter a base para criar modelos, né, de estatística, machine learning, como você queira chamar, né? Por quê? Porque aqui, né, o tipo de variável vai influenciar no tipo de modelo que você vai trabalhar. Lembra lá que você tinha lá a regressão linear? Você tinha uma variável que era o quê? Quantitativa contínua, que era o preço, né? Lá na evasão, você tinha o quê? Uma classificação, né? Então, uma variável que era qualitativa, né? Então, o tipo de variável vai determinar que tipo de técnica você vai utilizar, não só pensando aí em modelos não supervisionados, né, que não tem os rótulos das variáveis, como supervisionados, que você já tem os rótulos, vou falar um pouco mais à frente também, né? Então, a parte matemática e estatística, ela está nesse background de você refinar as suas análises, né, de você saber o que você está fazendo, né? A ciência da computação, onde que entra nessa história? Nada adianta eu saber coletar e fazer todas essas análises, né, entender dos dados, né, e se eu não conseguir garantir um processamento desses dados, né? Então, como é que eu vou processar esses dados? Né? Será que é em BEF ou na nuvem? Né? Será que vou ter que alugar uma máquina lá na Amazon ou Microsoft, enfim, para poder fazer esse tipo de análise? Né? Então, a ciência da computação ela vai te garantir o processamento, o armazenamento desses dados, né? De forma a que você consiga fazer as suas análises, né? Então, você tem também a parte dos negócios, né? O que é um negócio? Negócio é a razão de você fazer aquilo, né? Então, é você, por exemplo, você vai trabalhar com saúde, você tem que entender de saúde, né? Então, você vai conversar com o médico, enfermeiro, você vai conversar com todo mundo, vai ter que aquele banho de loja, né? Então, todo projeto lá na UI, você primeiro conversa com todo mundo da área, né? De todas as áreas envolvidas, né? Para depois você ir para o projeto. Por quê? Porque você tem que entender do que você está tratando, né? Se você quer saber análise de fraude, você tem que entender o que aconteceu historicamente, né? O que influencia, quais são as variáveis que influenciam naquele negócio, né? Seja em saúde, seja em finanças, seja em qualquer área, em esporte, né? Você tem que entender da área foco, né? Então nada adianta, né? Você ter matemática e estatística, saber coletar, fazer todas essas análises, ver a qualidade dos dados, conseguir processar e armazenar, se você não sabe a área que você está trabalhando. Você vai criar modelos que não refletem a realidade, né? Então, essas 3 coisas elas têm que andar juntas, né? Não podem andar separadas, né? E aí você pode estar pensando, caramba, né? Tem que viver quantas vidas, né? Para fazer tudo isso. Então, tem a figura aqui do unicórnio, né? Posso, Na verdade, posso fazer um você não tem... comentário? Opa, por favor, professora. Então, esse assunto, esse aspecto que o Tiago está comentando é de exímia importância, porque quando a gente vai trabalhar a consciência dos dados, o dado ele não vai representar nenhum modelo significativo se a gente não conhecer um pouco do modelo de negócio. E, por exemplo, é possível sim, a gente tem que escolher qual é a linha mestre dentre esses assuntos, mas ter uma noção de tudo sim, pelo menos uma noção genérica, porque o dado ele vai ser reflexo daquilo que a gente quer representar enquanto problema. E a primeira etapa de um projeto, né, do ciclo de vida de um projeto de data science é exatamente entender o problema. A gente vai gastar em torno de 10% do tempo, se a gente fosse só para entender o problema da melhor forma. E não é vergonha, por exemplo, pedir ajuda, porque é muito amplo.
perfeito, com esse certeza. universo. Não, excelente, né? Acho que a professora aqui descreveu muito bem, né? Com certeza. Perfeito. A gente não consegue fazer nada se a gente não consegue entender daquilo, né? Se for, vou fazer, sei lá, uma operação de coluna, né? Aí o médico lá vai fazer a operação de coluna. Se ele for um médico de outra especialidade, como é que ele vai fazer a operação de coluna, né? Se ele for um médico, sei lá, de pé, né? Podólogo, sei lá. Como é que ele vai operar a tua coluna, né? Então ele tem que entender do negócio ali, né? Para poder trazer relevância, né? Para a tua análise, né? Então não vai, os modelos não adianta você fazer modelos que não reflitam a realidade, né? Então tem que ter em conjunto todas essas etapas. E aí você pode estar pensando, pô, mas eu tenho que viver quantas vidas, né? Então aqui, ó, entra a figura do unicórnio, né? Então quem é esse unicórnio? Na verdade, pessoal, vocês não têm que manjar de tudo isso aqui, tá? Vocês têm que ter um norte, né? Agora, o que você tem que ter em mente é que tem equipes para fazer isso, né? Então você vai ter o cara lá que é um engenheiro de dados, por exemplo, né, que ele vai estar preocupado ali com a parte de infraestrutura dos dados, a governança, né, a qualidade ali dos dados para te passar, né? Então, toda essa parte aqui, até a parte hoje em dia que tem muito é mais recente nas empresas, mas o feature story, né, que é você ter features já prontas, né, para a etapa lá de machine learning, né? Então você já tem um pouco do conhecimento do negócio, já sabe que aquelas features são importantes, então elas já ficam previamente criadas, né? Então, toda essa etapa, né, o engenheiro de dados é responsável, né? E aí entra depois a figura do cientista de dados, analista de dados, que eles vão pegar esses dados, tentar entender, no momento que eu já tenho, né, já consegui armazenar e processar tudo isso, eu consigo agora analisar esses dados para extrair insights de negócio, né? Para formular hipóteses, né? E depois refutar ou não essas hipóteses lá na parte de inferência estatística, né? Então, você vai fazer uma boa análise descritiva desses dados, né? Para poder ver lá na frente se você constrói modelo ou não, né? E pensar sempre no simples, né? Começar pelo simples e depois ir para o complexo, né? Então, vai testando ali coisas simples, né? Faz uma... Se a estatística descritiva resolve, por que você vai lá para machine learning, né? Que é mais complexo. Então, vai do mais simples ao mais complexo, né? Então, aí entra a figura do analista de dados e o cientista de dados, né? Que ele vai tentar olhar mais para o futuro, né? E aí nesse meio também pode ter um cara de BI ali, que ele vai fazer os cruzamentos dos dados, né? Fazer ali toda a modelagem dimensional e tudo mais, dos cubos, né? Para você conseguir acessar esses dados. E aí na ponta você vai ter o cara que é um engenheiro de machine learning, por exemplo, que esse cara ele vai ser responsável por colocar em produção, né? Então será que ele vai ter que colocar na nuvem, vai colocar em BF, né? Então esse processo todo, né? Ele tem que ser dividido em equipes, né? Então a equipe tem que ser unicórnio, não é a pessoa que tem que ter todas essas informações, tá? Então a equipe que tem que ter essa competência, né, de agregar conhecimento. Então, equipes diversificadas geram inputs diversificados, tá? E a criatividade vem disso, né, de você combinar ideias, né, e ter inputs diversificados para surgir novas ideias, né? Então, é essa a ideia, tá? Então, mas beleza, né? Vocês podem estar se perguntando, pô, mas machine learning agora? Por quê, né? Será que nasceu hoje? Né? Machine learning é muito antigo, tá? Então, por que machine learning agora? Né? Então, aqui eu trouxe do Google Trends, né, uma análise aqui, né, desde 2004, né, que é quando eles começaram a coletar os dados, né, até 2021, por exemplo. Né? E aí aqui, ó, em azul está machine learning, em vermelho está Big Data aqui, por exemplo. Né? Você vê aqui, ó, Big Data começou aqui em cima, né, em 2004, e aí o machine learning estava lá embaixo. Né? Aí aqui, ó, teve um ponto de inflexão em que o machine learning passou o Big Data, né? E ainda continua lá em cima, né? Mas por que esse boom tão grande, né, do machine learning? E aqui, ó, é no mundo, né? E no Brasil, será que aconteceu parecido? Ó? Também, eu estava lá em cima, o machine learning estava aqui embaixo, né? Foi subindo. Então, no Brasil também aconteceu bastante parecido, né? Então você vê aqui, ó, que o machine learning na ponta, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Ele se sobressaiu, né? Mas por que aconteceu isso, né? Então, vamos tentar explicar aqui um pouquinho, né? Então, trouxe aqui alguns dados do Introduction to Big Data Analytics do Coursera também, né?
Então, antes a gente tinha o quê? Pequenas massas de dados, né? Então, dados mais tabulares ali, Access, né? Excel, que você tinha ali, XLS, né? Que você tinha algo mais tabular, né? Mais estruturado e tudo mais, né? E eram pequenos, você não tinha aí grandes massas de dados como você tem hoje, né? Então, hoje aí, isso aqui já é um pouco antigo, lá do curso do Introduction to Big Data Analytics, mas eles falaram que 2,5 quintilhões de bytes são produzidos diariamente, né? E você pode estar pensando, mas é só volume, né? Não é só volume, né? Porque antes o tipo era estruturado, né? Eram mais tabulares, né? Hoje em dia você tem o quê? Não estruturado. Só olhar aí, né? Para o YouTube, né? Para o LinkedIn, né? Para o Twitter, né? Então são dados não estruturados, vídeo, áudio, imagem, né? Então a gente consegue processar tudo isso, né? Então, ó, tweets, né, em posts em blogs, arquivos em PDF, áudios, né, tudo isso é dado não estruturado, né? E hoje, grande parte dos dados, né, cerca de 80% aí de dados produzidos hoje, né, segundo esse curso aqui do Introduction to Big Data Analytics, são não estruturados, tá? E por que isso pode acontecer? Por causa da tecnologia, né? Antes você tinha um armazenamento que era muito caro, né? E um processamento muito lento, né? Então você tinha computadores às vezes gigantescos que processavam quase nada, né? Então eu lembro que na época lá que eu fiz um curso lá no Casnave, né, com a professora Marisa Ferro, né? Ela trabalhou com supercomputação na época do doutorado dela, né? E ela falou que o computador lá em supercomputação que ela trabalhou, né, tinha menos poder de processamento que o celular que ela estava carregando no dia que ela estava dando o curso. Isso ficou muito marcado na minha cabeça, né? Então, tecnologia é exponencial, né? Então, teve um barateamento do armazenamento e aumento do processamento absurdo, né? Então, antes a gente crescia na vertical, né? A gente ia colocando mais processamento e hoje em dia a gente coloca mais computadores para realizar aquelas mesmas tarefas, né? Então, você vai dividindo ali pedaços de código com os computadores para depois pegar tudo aquilo ali e trazer, né, para o tal do MapReduce, né? Então, que a gente trabalha hoje ali com o Spark, por exemplo, em processamento paralelo, né? Então, a gente tinha ali um armazenamento muito caro, né, um processamento muito lento e hoje muito mais rápido, né, e mais barato, né? E não só isso, como antes era o quê? Era só mais uma área de atuação, né? Machine Learning era só mais uma área de atuação dentro da empresa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem investimentos aí bilionários de grandes empresas, como IBM, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Facebook, Google, né? Então, Machine Learning hoje tem startups que nascem para fazer Machine Learning, né? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de visitar a Cyberlabs, né, do mestre Marcelo Salles, né, que foi um dos fundadores da Movile também, do Simpla, né, iFood. E essa Cyberlabs, né, ela só trabalha com Deep Learning. Então, eles têm o Big Brother praticamente da cidade, né, nos shoppings eles têm as câmeras lá, que eles monitoraram, inclusive, durante a pandemia, né, o isolamento social e tudo mais, né. Então, tem startups hoje que nascem para fazer só isso, né. Então, mudou esse mindset, né, essa mentalidade, né. Então, beleza, mas onde entra isso, né? Como é que eu faço então de machine learning, né? Então hoje lá a gente tem aqui, ó, um dado aqui do KD Nugget, né? Que é um site de referência na área que faz várias pesquisas, né? Acerca de tendências no mundo todo, né? E ele perguntou qual a metodologia principal usada aí em projetos de analytics, data mining e projetos de data science, né? Então aqui, ó, isso aqui é um pouco mais antigo, né? 2007, 2014, mas isso ainda vale, tá? Então, o CRISP-DM até hoje ainda é a mais utilizada, tá? Então, você tem aqui, ó, minha própria SEMA, tem o KDD Process, né, que é mais antigo, né? E aí, como é que funciona essa metodologia, né? Você tem aqui, ó, Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, Deployment, né? E a gente vai tentar fazer um link com a estatística, o ciclo da estatística também, tá? Então, como é que a gente trabalha aqui, né? Então, como bem a professora Elaine disse, né? Então, 10% ali, pelo menos, do nosso tempo, né, é dedicado a entender o problema que a gente quer resolver, né? O negócio, né? Então, ó, você tem lá uma população que é gigante, né? Que tem ali características que talvez você não vai conseguir, né, entender aquele comportamento, porque é muito complexo e é muito grande, né, aquele universo.
Então, você tem que fazer o quê? Extrair, né, uma amostra, que é um subconjunto, né, representativo daquela população, né, que resguarda ali em termos de proporção o que aquela população representa, né, por meio de técnicas ali de amostragem. E aí tem diversas, tá? Tem técnicas de amostragem probabilísticas, não probabilísticas, né? Então tem um universo de técnicas de amostragem, tá? E aí aqui, ó, entendimento dos dados. Então, estatística descritiva na veia, né? Ver ali medidas de tendência central, dispersão, né? Ver como é que eles estão concentrados, como é que é a variabilidade dos dados, né? Qual a medida que eu represento os meus dados, né? Será que uma média resolve? Será que a mediana resolve? Quando eu uso a média, quando eu uso a moda, quando eu uso a mediana, né? Então você tem que entender esses processos para quê? Para começar a entender os seus dados, né? E a estatística descritiva te dá muita informação sobre os seus dados, né? Seja utilizando quartis, né? Seja utilizando medidas de dispersão ou de tendência central, né? Você vai conseguir tirar ali vários insights muito importantes dos seus dados, né? E aí, preparação dos dados, né? E você vai avaliar aqui também, né? Quais são as fontes de dados, né? Onde que eu vou pegar esses dados? Será que é no IBGE, no IPEA, né? Ou será que eu vou ter que fazer uma consultoria e tudo mais? Enfim, aonde que eu vou conseguir dados para conseguir trabalhar no meu problema, né? E aí, qual a qualidade dos meus dados? Será que tem dado faltante? Não tem, né? Tem missing value? Se tiver muito missing value, pô, mais de 50% dentro da variável, né? Não faz muito sentido a gente trabalhar com aquela variável. Você vai imputar metade da variável? Não faz sentido, né? Então, às vezes, você tem ali técnicas de imputação de dados que você pode utilizar, né? E tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes, essas técnicas elas podem ser simples, né? Você pode às vezes botar uma média, ou às vezes você tem que fazer um modelo para imputar, por exemplo, uma variável, né? Enfim. Então tem que tomar certos cuidados em relação a isso também, né? Então tem que ver a qualidade dos dados, né? E isso também a estatística te dá esse background, né? E aí, do momento que você já entendeu, né, os seus dados, já sabe o problema que você quer resolver, né? E um detalhe aí. Pode falar. Um detalhe, na compreensão, obtenção dos dados das diversas fontes e a preparação dos dados, é uma etapa que demanda, eu diria que é a mais trabalhosa e que vai demandar o maior tempo do projeto. Porque 70, 80%, né? Com certeza. Exato, 70, 80% do tempo, exatamente porque você tem que limpar. O dado ele não vem redondinho, ele tem uma série de ruídos. Os dados faltantes é um dos exemplos. Compensa preencher? Vai fazer sentido eu preencher pela média, por exemplo? Daí você tem que cruzar toda a sua compreensão lá atrás com o resultado que você quer e o dado que você tem. Por isso que você tem que dedicar um tempo considerável aí, e a estatística entra muito nessa parte, porque ela ajuda a ver qual melhor técnica usar para limpeza e preparação dos dados desde já, antes de entrar até mesmo qualquer análise envolvendo machine learning. Correto, professor? Perfeito. Com certeza, contribuiu muito aqui, com certeza. A estatística ela vai te dar um norte, né? Então, por exemplo, aqui, quando você chega na etapa de modelagem, né? Você já sabe qual tipo de variável você está com problema de quê? De classificação, de regressão. Será que eu não tenho os rótulos? Eu vou ter que trabalhar com não supervisionado, né? Então, aqui você vai começar a ver, né? Se você vai usar ali um modelo supervisionado ou um modelo não supervisionado, né? Você quer entender só a parte ali de como é que as distâncias, né, influenciam ali dentro do teu fenômeno, né? Como é que é a similaridade entre esses eventos, como é que se formam grupos, né? Será que eu só quero ali, por exemplo, fazer um e-mail marketing e aí eu faço uma clusterização para ver, para melhorar a minha comunicação com os meus clientes, por exemplo, né? Então, ou eu quero avançar, quero fazer algo mais, quero prever, por exemplo, o preço do imóvel, né? E aí, do momento que eu já tenho ali quais são as variáveis que influenciam no preço do imóvel, né? Eu vou partir aqui para a modelagem, né? E aí eu vejo lá, será que eu vou usar uma regressão linear, uma regressão de Poisson, uma regressão multinível, ou uma regressão logística, né? Ou uma árvore de decisão, né? Enfim, tem trocentos milhões de modelos, né? Ou série temporal, ou dados em painel. Então,
tem trocentos milhões de modelos, né, que você pode aplicar os seus dados, e quem vai te dar esse background? Estatística básica, galera. Estatística básica vai nortear qual tipo de modelagem você vai escolher, tá? E aí, no momento que você cria modelos, você tem que ver critérios para selecionar esses modelos, né? Sejam eles na mesma classe, né, com diferentes tipos de variáveis, ou modelos até diferentes, né, para serem comparados, ou uma combinação de modelos, né, um ensemble, que você vai combinar os modelos para tentar responder de melhor forma o seu problema, né? Então, tem uma série de coisas que você precisa avaliar, né? E qual métrica que eu vou escolher, né? BIC, IC, Recall, Precision, né? Qual tipo de métrica que eu vou utilizar para ver se o modelo ele está bem avaliado ou não, né? Então, do momento que eu consigo identificar qual tipo de métrica, né, eu utilizei ali para escolher os meus modelos e qual o modelo melhor performou e tudo mais, né, eu tenho que ver como é que eu faço para colocar ele em produção, né? E aí entra lá a parte de engenheiro de machine learning, por exemplo, que vai nos ajudar, né? Será que lá no R eu crio uma API no Plumber, por exemplo, para botar em produção com Shine e tudo mais, ou lá no Python eu uso um Flask para fazer um deployment, né? Então, ou eu alugo ali uma máquina na Amazon, na Microsoft, e boto um Azure Machine Learning ali por trás para rodar, né? Ou lá na Amazon, enfim, com SageMaker da vida, coloco em produção, enfim. Então, tem várias tecnologias, várias formas de você colocar o modelo em produção e você tem que avaliar também se você tem que colocar na nuvem, em BF, né? Como é que você quer rodar esse modelo, né? Como é que você quer obter essas estimativas? E no momento que você cria esse modelo, você tem que avaliar a performance dele, né? Será que ele está com viés? Será que não está? Será que eu estou privilegiando determinadas pessoas, né? Será que eu estou dando preferência para sexo? Será que eu estou dando preferência para renda, né? Então, eu tenho que analisar uma série de coisas ao longo do tempo, né, para ver se está fazendo sentido. Vão entrar novos dados, né, e essa inserção de novos dados vai fazer eu gerar. Vou ter que rodar o modelo novamente, vou ter que ajustar os parâmetros do modelo ou não, né? Então eu tenho que avaliar tudo isso, né? Então é um ciclo contínuo, tá? E do momento que se não deu certo essa avaliação aqui, o que você faz? Volta tudo e faz tudo de novo, tá? Então é o processo de ciência, né? Então é a ciência da ciência dos dados, né? Então, você testar tudo isso, testar hipóteses e validar o tempo todo, tá? Então, é grande, tá? É algo que é grande, né? Não dá para fazer com uma pessoa só, tá? Então, você tem ali a etapa da inferência estatística, que é o que aqui? É você ver se esse modelo está validado, né? E também testes de hipótese para ver, será que as vendas estão aumentando, diminuindo ao longo do tempo? Você tem vários tipos de testes de hipótese, sejam eles paramétricos ou não, tá? Então tá bom. Então como é que é isso na prática, né? Então só reiterando aqui, né? Então o que eu quero resolver, qual o tamanho desse problema, né? E aí entra o quê? Entra os negócios, né? Onde estão essas informações? Quais as análises e hipóteses que eu quero testar, né? Então aqui entra a parte aqui da estatística, ciência da computação, né? Como tratar esses dados, né? Será que eu vou ter que fazer feature engineering, né, que chamam hoje, né, que antigamente na minha época era transformação de variável, hoje em dia o negócio ficou mais chique, é feature engineering, né? Então, será que eu vou ter que trabalhar ali, por exemplo, preço de imóveis, você tem imóveis muito caros e imóveis muito baratos, será que eu vou ter que passar um log ali para linearizar a minha série, né, para prever de uma melhor forma, né? Será que eu vou ter que trabalhar fazendo alguma transformação nos meus dados, né? Então, tudo isso vai à etapa de preparação dos dados, tá? Modelagem estatística, como a gente falou, qual algoritmo que eu vou utilizar, qual tipo de métrica, qual foi o resultado, né, qual a avaliação, e também como é que eu avalio em termos de negócio também. Né? Não adianta também ter métrica de bondade de ajuste de forma estatística, mas também não ver quanto que isso vai gerar de lucro também para a minha empresa, por exemplo. Né? Então, tem sempre que avaliar também, traduzir para o negócio também tudo isso. Né? E como que eu vou otimizar esse modelo depois que eu implemento, né? Então, beleza. E como a gente falou, né? A gente tem dados estruturados, tem semi-estruturados também e não estruturados. A gente não comentou aqui sobre os semi-estruturados, mas eles estão ali no meio caminho, né? Tem ali, é um código de barra, por exemplo, é um e-mail, né, que você manda. Então, eles estão semi-estruturados ali, né? Eles não estão nem estruturados e não estruturados. E qual que é mais fácil de trabalhar? Obviamente,
mais fáceis de trabalhar são os estruturados, né? E os não estruturados são menos fáceis de trabalhar, tá? E eu já dei um spoiler, né? Mas a gente tem tipos de aprendizado, né? Estatístico, que são o quê? Você tem os modelos supervisionados, né? Que aí você tem classificação, que aí você tem uma gama gigantesca aqui de modelos de classificação, que você tem regressão logística, né? Você tem árvore de decisão, você tem, sei lá, XGBoosting, você tem ensembles para trabalhar, né? Enfim, rede neural você pode usar também para classificação, como para regressão também, né? Então, você tem vários tipos de modelo. E classificação, você está colocando em uma categoria, né? Então, você quer ver se o aluno evade ou não, se é fraude ou não, né? Então, se um e-mail é spam ou não, né? Então, tudo isso é classificação. E precisa ser dicotômico, né? Eu estou falando exemplos aqui dicotômicos, mas pode ser mais de um, né? Então, pode ter, por exemplo, acidentes rodoviários, né? Ou o cara ficou ferido, ileso, ou ele teve algum dano parcial, por exemplo. Enfim, então 3 categorias. Então, mais de 2 eu já posso usar por exemplo, uma regressão multinomial, né? Assim como na regressão, a gente tem ali, a gente quer prever um número, né? Então, por exemplo, preço de imóvel, né? Você pode usar a regressão para fazer regressão de Poisson, por exemplo. Você vê número de pessoas chegando numa fila, né? Você pode usar um modelo de regressão de Poisson, né? Que você quer estimar um número em determinada taxa de tempo, né? Então, você tem regressão multinível, né, que você considera os níveis dentro da tua análise, né? Então, você poderia, por exemplo, utilizar ali uma categoria para representar os seus níveis, né? Um contexto não observacional, né? A gente vai comentar lá na frente com precificação de imóveis, por exemplo, né? E você tem aqui, ó, Reinforcement Learning. O que é isso? Né? É aprendizado por reforço, né? Que é, por exemplo, muito utilizado em games, né? Por exemplo, se você quiser utilizar no Mario, né? Você tem lá os canos e tem onde o bonequinho cai ali nos buracos, né? Então, à medida que ele vai caindo nos canos e nos buracos, ele vai aprendendo que ali tem cano e ali tem buraco, né? Então, ele não vai errando mais, né? Então, ele vai aprendendo ali por reforço, tentativa e erro, né? Ele vai entrando e caindo e vai aprendendo onde tem buraco, onde não tem, né? Assim como na vida também, a gente aprende por reforço, né? A gente vai fazendo coisa errada, nossos pais vão nos podando e a gente vai fazendo coisa certa, né? Então, aprendizado por reforço, né? Então, eles vão te dando recompensas, né? Quando você faz coisa boa e quando faz coisa ruim, né? Te bota de castigo ali, né? Olhar para a parede, né? Ficar sem Netflix hoje em dia, né? A galera aí mais recente. Então, ó, clustering é você ver. Aqui você tem o quê? Você tem os rótulos, né? Então, você sabe quem evadiu, né? Você sabe qual e-mail que foi classificado como spam ou não, né? Então, você tem os rótulos. Aqui não. Aqui você não tem quem foi classificado como spam, você não tem quem foi classificado como fraude ou não, né? Aqui você tem só relações de distância, né? Então você consegue agrupar por similaridade, né? Então você calcula ali uma matriz de distância, né? E aí tem várias, né? Tem matriz euclidiana, que é a mais simples, tem Mahalanobis, enfim, tem vários tipos de matriz de distância, né? Que você pode agrupar os seus dados, né? E para que agrupa os dados? Por exemplo, você tem lá e-mail marketing, né? Eu tenho lá minha comunidade estatística, né? Eu tenho a galera que eu sei que é de exatas, eu sei que é a galera de humanas, né? Eu sei que tem uma galera que gosta mais da parte de negócio, né? Então eu posso segmentar, por exemplo, em 3 clusters, né? A galera de exatas eu mando um conteúdo mais pesado, né? Em termos matemáticos. A galera de humanas eu mando um conteúdo um pouco mais voltado para humanas ali, voltado ali para geometria, por exemplo, direito, né, e tudo mais, ou algo mais, vamos dizer assim, mais negócio, né, de entender, e o cara de negócio eu mando mais negócio, né? Então eu separo ali em 3 clusters, por exemplo, para melhorar minha comunicação, né? E aí não tem certo ou errado aqui dentro, né? Você pode nortear de acordo com o dinheiro que você tem, né? E o negócio que você tá interessado, no objetivo que você está interessado no seu negócio, né?
Então tem esse tipo de coisa. Aí você entra aí com técnicas como PCA, caminhos, análise fatorial. E aí, por exemplo, até aqui você tem o tipo de variável influenciando, né? Porque aqui, por exemplo, no regressão, você pode ter uma variável quantitativa contínua, né? Que é o preço, né? Aqui, qualitativa, né? Aqui no clustering, para você fazer uma clusterização com um PCA, por exemplo, você precisa ter variáveis quantitativas, né? Mas se você quiser com quali, também pode fazer, que aí você usa na core, por exemplo, análise de correspondência simples ou múltipla. Vai depender do número de categorias também, né? Então, o tipo de variável também vai influenciar do tipo de escolha aqui de análise não supervisionada também, tá? E redução de dimensionalidade, né, é o quê? Hoje em dia aí você tem aí, trabalhando com imagem, né, muitas features, né, muitas imagens, aqueles pictures ali viram milhões de features dentro do teu dataset, né? Então você tem que fazer o quê? Reduzir essas features, né, a um determinado número de features que você consiga trabalhar, né, que represente bem, né? Então você vai tentar diminuir essas features, vai cortar um pedaço da sua amostra, mas vai manter a maior parte da variabilidade dos seus dados, por exemplo, né? E isso você pode utilizar técnicas aí de componentes principais, por exemplo, para fazer essa redução de dimensionalidade, né? Então, tem várias técnicas, tá? E tudo que eu falei aqui tem lá no canal, tá? Então, trazer alguns cases aqui de sucesso de machine learning para vocês. Ó, na Shell, por exemplo, a manutenção preditiva reduz custos e aumenta a produtividade, né? O tempo ocioso das máquinas, ela custa milhões de dólares por dia, né? A Shell ela investiu em análise de dados para reduzir os custos de manutenção e aumentar a produtividade, né? Então, por exemplo, aquelas furadeiras lá, né, árvores de natais, né, que furam petróleo, por exemplo, para achar petróleo, aquilo é muito caro, né? Imagina eu ficar furando ali o tempo todo em qualquer lugar, né? Então tem que fazer todo um estudo, né? Não só a parte de estatística, mas de estatística, como geografia também, né? Ver o solo e tudo mais, entre outras milhares de áreas para você ver aonde que é melhor você furar, né? Então não é furar a qualquer momento, né? Então aqui ela reduziu o custo, por exemplo, sabendo ali exatamente quando utilizar essas 3.000 peças aí de perfuratrizes, né? Que perfuram lá para achar petróleo, né? Aí a Danone, ela cruza informações de rotas, né? Porque o iogurte grego, ele parece muito rápido, né? Então, se você não fazer essa otimização, a validade expira muito rápido, né? Então, o tempo de entrega e prazo de validade, ele é cruzado com algoritmos de otimização, por exemplo, de pesquisa operacional, né? Para entrega no prazo de validade, né? Assim como o Waze, por exemplo, né? Usa algoritmo de pesquisa operacional, algoritmo de Dijkstra, né? Para o quê? Para fazer a otimização dos caminhos, né? Para achar ali o caminho mais curto, né? Então, todos esses aplicativos utilizam, né, algoritmo de pesquisa operacional para fazer essa otimização, né? E a Starbucks, ela se utiliza de técnicas aí de Big Data, estatística, Machine Learning para o quê? Para nortear a abertura, né, do processo dessas cafeterias. Você acha que qualquer lugar eles abrem cafeteria? Não, né? Tem todo um estudo para ver ali, né, se vai ter rentabilidade, se tem muitas pessoas passando ali no local, né? E aí você pode pegar dados ali, por exemplo, você quer abrir uma McDonald's, por exemplo, para ver lá os dados do IBGE, ver onde que tem uma densidade populacional maior, né? Talvez uma renda que seja compatível com o negócio que ela queira abrir, tudo mais, lá dentro do McDonald's, tudo mais, e ver aonde que vai lucrar mais, né? Então não é aleatório, né? Ah, vou abrir aqui. Não, não é assim, né? Tem todo um estudo para você fazer essa abertura de lojas, né? Tanto de geoestatística quanto estatística também, tá? Então, assim como várias lojas abrem também suas franquias, né? Baseado em estudos, né, científicos, né? Então, também tem insucessos, né? Então, vamos trazer aqui. Então, aqui, ó, o algoritmo de saúde falhou ao sinalizar pacientes negros, né? Em 2019, um estudo publicado na Science revelou que um algoritmo de previsão de saúde usado em hospitais e seguradoras nos Estados Unidos para identificar pacientes, né, que precisam de programa de gerenciamento de cuidados de alto risco, tinha muito menos probabilidade de destacar pacientes negros, né? O que é horrível, né? Então,
é discriminação, né? O algoritmo está discriminando, né, pessoas, por isso que tem aquela etapa, né? Então, eu conversei com o Adriano Kochiyama, né, que ele trabalha como auditor de algoritmos lá fora, né? Ele que é formado pela UCL, né? Fez lá uma entrevista no StatDados falando sobre esse processo de trabalhar como auditor de algoritmos, né? Então é muito interessante, né? Você tem que ter isso em mente, né? Porque a gente tem um livro também chamado Weapons of Destruction, of Math Destruction, né? Da Kate O'Neill, né? Que fala, né? Como é que os algoritmos podem ser preconceituosos, né? Então a gente cria os algoritmos, né? Então a gente introduz os vieses, né? Então tem todo esse processo que a gente tem que destacar, né, para poder criar algoritmos que sejam menos viesados, né? Então, por exemplo, a Microsoft, né, ela treinou um chatbot, né, para enviar a ideia, né, era o quê? Era o chatbot que assumisse a personalidade de uma adolescente que interagisse com indivíduos via Twitter, né? Mas acabou falhando miseravelmente, né, que o chatbot acabou enviando tweets racistas, né, porque ele entendeu o padrão ali da rede. Infelizmente, né, o padrão dos tweets eram racistas, né, e ele entendeu esse conjunto e começou a replicar, né. Então, uma combinação de machine learning e processamento de linguagem natural que não deu certo, né. E também reza a lenda aí que a Target, né, que é uma das titãs do varejo, né, ela queria estudar, né, como ela poderia determinar se clientes estavam grávidas, né? E aí, um belo dia, né, reza a lenda que chegou lá na casa de dos clientes deles, né, que a filha dele, na verdade, que eles estavam mandando fralda, né? E aí ele chegou lá que as fraldas lá na casa dele, né, anúncios de vender fralda e tudo mais, né? E aí ele foi lá e reclamou e tudo mais, né? Então eles descobriram, né, por meio dos dados, que a filha do senhor ia ficar grávida, né? Então eles já estavam mandando lá as fraldas e aí deu um maior rolo, né? Isso reza a lenda, tá? Não foi comprovado não, tá? Mas reza a lenda que foi verdade. Então tá bom. E aí agora eu vou trazer então um case de imersão aqui para vocês de regressão linear, que foi a minha monografia, né? Então, alguém tem alguma pergunta aqui até o momento? Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem. Está com 11 horas, a gente está bem no tempo. Beleza. Beleza? Então, alguém tem alguma pergunta até o momento? A gente pode prosseguir? Pessoal, alguma pergunta até o momento? Alguma consideração? Tá tranquilo. Bom, então vamos prosseguir, beleza. Então vamos lá. Então, vou trazer aqui um caso de aplicação de regressão linear, né? Então, para precificação de imóveis no município do Rio de Janeiro, né? Então, foi minha monografia lá na ENSE, né? Inclusive, recentemente eu ressuscitei ela lá e aprovei um artigo lá foi na semana de estatística da UF, né? Depois, se vocês quiserem olhar, tem tanto lá na UF quanto no meu LinkedIn também, né? Tá lá a minha monografia que vocês podem dar uma olhada também, tá? Então, a motivação, né? O município do Rio de Janeiro, né, vinha sofrendo grandes transformações devido aí às obras de acessibilidade e de apoio a dois grandes eventos, né, que foi a Copa do Mundo de 2014, né, e as Olimpíadas de 2016, né? Então, a gente tinha algumas transformações principais na cidade, que era o quê? Criação de eixos rodoviários, como Transcarioca, Transolímpica, Transoeste, projeto Porto Maravilha de revitalização, né? Instalação de unidades de polícia pacificadora, né? As UPPs que acabaram não dando certo, né? Mas a gente na época achava que funcionaria, né? Mas vamos ver aqui, ó, bairros com valorizações de imóveis no Rio de Janeiro, né? Então, ó, eu trouxe aqui, ó, a fonte é engenharia essa empresa de engenharia aqui, né, de 2013, né? Então, valores em metro quadrado em janeiro de 2010 e valores de metro quadrado em setembro de 2012, tá? Então, 2 anos depois, né? Então, se você for ver aqui, ó, o metro quadrado no Leblon, né, que é uma das áreas tops aqui no Rio de Janeiro, né? Era 12.726, esse era o preço do metro quadrado, né?
E se você for ver, era bem próximo do metro quadrado de Cosme Velho, né, que não é tão elitista assim. Né? Então, a valorização foi de mais de 210% em relação ao próprio Leblon. Né? E em relação a Ipanema, foi de 205%, da Gávea foi 201%, Tijuca 194%. Né? Então, a gente teve uma valorização muito grande, né, dos imóveis nessa época. Né? Então, foi uma motivação aí para a gente trabalhar nesse projeto. Então, o objetivo era estimar o preço de imóveis no município do Rio de Janeiro nos anos de 2010 a 2011. Né? Então, a gente tinha uma base de dados lá, que agora eu não estou lembrando qual era o corte exatamente, acho que aqui eu menciono. Não, eu não menciono. Mas eu trabalhei com esses anos aqui porque tinha uma melhor qualidade dos dados, tá? Mas eu tinha um pouco mais, tá? Mas as outras não eram tão bons quanto esse, então eu escolhi trabalhar com 2010 e 2011. Então, ó, unidade de análise, áreas de planejamento do município do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, essa é uma subdivisão geográfica, né? É como se fosse assim, zona norte, zona norte, zona sul, zona leste e assim por diante. Né? Então, a gente sabe que zona sul, né, são mais elitistas, né, os preços, do que zona norte, por exemplo, onde eu moro aqui. Né? Então, objetivos específicos, selecionar as características físicas. Né? Então, eu tinha lá área de padrão construtivo, número de vagas de garagem, né? Variáveis que caracterizam a unidade de análise, né, que eram os imóveis residenciais no ano de 2010 a 2011. Né? Então, o objetivo era elaborar um modelo de estimação do preço e validá-lo, verificando se está dentro das hipóteses de modelagem estatística. Tá? Então, o preço da venda de unidades residenciais, né, é a variável dependente. Né? Então, o que a gente quer prever, né, que no caso ali é o nosso preço dos imóveis, né, sendo explicada pelos atributos associados aos mesmos. Né? Então, as características do bem. Né? Então, uma equação de regressão múltipla, né, pode ser apresentada da seguinte forma aqui, de forma matricial. Né? Então, você tem aqui um vetor da variável dependente, a matriz de variáveis independentes, né, que ali pode ser número de banheiros, número de quartos, né, número de garagem. Você pode ter a área de planejamento, mas aí você vai ter dummies, né? Então, como eram 5, a gente vai ter 4 dummies, né? Com n-1 categorias, né? Então, uma vai ficar ali na base, né? Então, vetor de parâmetros e vetor dos termos aleatórios. Né? Então, basicamente, você tem aqui o preço dos imóveis, as características associadas a eles, que a gente vai ter ali os betas, né? E o erro, por quê? Porque todo modelo, né, está errado. Já como dizia lá George Box, né, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Né? Então, a gente sabe que existe o erro. Por quê? Porque se a gente quisesse, né, uma função determinística que explicasse exatamente o preço do imóvel, a gente não faria uma modelagem estatística. Né? A gente faria uma modelagem determinística, né, que nem é possível. Né? Porque você ia ter que ter todos os imóveis aí no mundo para poder fazer essa análise aí dentro. Tá? Então, por que tem esse erro? Porque o erro é o quanto você é a diferença, né, entre o que você observou, o real, né, e o que você ajustou, né, o quanto você previu que foi. Né? Então, basicamente isso. Tá? Então, a base de dados ela consiste. Aqui tem. Ó. A base de dados ela consiste em uma pesquisa realizada pelos imobiliários do Rio de Janeiro. Né? Então, a Caixa Econômica Federal me cedeu essa base, né, para a gente trabalhar lá com a minha orientadora, né, que foi a mestra Júlia, e a minha orientadora, que é a professora Sonoê. Né? Foram pesquisados imóveis vendidos nos anos de 2004 a 2012, né? Então, eu tinha todos esses anos, mas eu peguei só 2010 e 2011, que era a qualidade maior. Tá? E a gente tinha o quê? Dados totalizando 2.720 imóveis, né, de 2010 a 2011. Então, foram utilizados também variáveis do banco de dados do armazém de dados da prefeitura, que na verdade era do IBGE, tá? Mas como eles detalhavam por área de planejamento, fazia muito sentido a gente utilizar essas variáveis, né? Porque já estava por área de planejamento, então, perfeito, né? Para utilizar no nosso estudo. Então, a gente trouxe, né? Coleta de lixo urbano, índice de desenvolvimento social da região, né? Tudo isso por área de planejamento para nossa análise, tá?
Então, a gente agregou essas variáveis, né? E isso fica uma lição importante, né? Porque às vezes você pode agregar informações de outras fontes, né? Para trazer maior qualidade ao seu modelo, tá? E claro, né? A gente atualizou o preço dos imóveis vendidos através do IGPM da Fundação Getúlio Vargas, tá? Que é o índice de preço. Por quê? Para tirar o efeito da inflação, né? Então, o preço de 2010 não é o mesmo preço de 2011, né? A gente tem efeito da inflação em cima, né? O salário que você recebe hoje, ele tem um poder de compra diferente, né, do poder de compra do ano que vem, por exemplo. Então, você tem que dessazonalizar, né, esses preços para poder comparar, tá? Então, a gente dessazonalizou com o IGPM, tá? Então, a gente atua pelo IGPM. Então, tá bom. Perdão, dessazonalizou não, deflacionou, tá? Perdão. Deflacionar é tirar a inflação, dessazonalizar é tirar a sazonalidade, que é outra parada, tá? Desculpa. Deflacionou. Preço médio do imóvel por quantidade de garagens no ano de 2010, né? Então, a gente vai fazer uma análise exploratória, né? Vai começar a analisar. Então, ó, a gente plotou lá no R, né? Então, aqui, ó, 0 garagens, 1 garagem. O que é aqui no eixo X, né? 2 garagens, 3 garagens, 4 garagens. E aqui é o quê? Preço médio do imóvel, né? Então, você vê que a média, aqui a média de preço que tem dos imóveis que tem 0 garagens, né? Então, 125 mil. Aí, para uma garagem, já vai para 185 mil. Para 2 garagens, já vai para 375 mil. Para 3 garagens, vai para 527. Para 4 garagens, já vai para 870 mil, né? Então, você vê que parece, né, que o número de garagens influencia, né, discrimina bem o preço dos imóveis, né? Então, você já começa a ter alguns insights, né? Então, ó, preço de imóvel por quantidade de banheiros. Então, também, ó, número de banheiros, mesmo gráfico, né? Basicamente, é um gráfico de colunas, né? Para a quantidade de banheiros agora. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 banheiros, né? Então, ó, 128 mil para 1, para 2, 280. Ou seja, você está vendo que está aumentando também ao longo do tempo. Ao longo do tempo, não, à medida que você aumenta o número de banheiros, né? Então, parece que o número de banheiros também é uma variável que influencia, né, no preço do imóvel. Beleza. Então, estatísticas descritivas aqui da amostra, né, por área de planejamento, né? Então, a AP1 ela engloba centro e centro histórico, para quem conhece o Rio de Janeiro, né? A P2 engloba a Zona Sul e Sudoeste, né? A P3 Zona Norte, né? A P4 Barra da Tijuca e Jacarepaguá e a P5 Zona Oeste, né? Então, aqui você tem a quantidade de imóveis, né, de cada área de planejamento, né? Aqui a média, né, as maiores médias aqui, ó, foram da Zona Sul e Zona Sudoeste, né, que são as mais elitistas de fato, né? E da Barra da Tijuca também, e Jacarepaguá aqui, né, que também tem, né? Mas uma coisa curiosa aqui que vocês veem, ó, que o máximo, né, que é o maior preço da Zona Sul também, é um dos maiores, né? E também ele tem um dos menores também aqui, né? Então, ó, você está vendo aqui que o mínimo, na verdade, aqui o mínimo, até que ele foi maior também, né? Ele tem tanto o máximo quanto o mínimo de maiores, né? Já aqui na Barra da Tijuca, por a gente ter ali também o Rio de Janeiro, né? Ele é todo envolto, né, de áreas de comunidades, né? Então, a gente tem, às vezes, um bairro elitista muito próximo ali de uma área de comunidade, né? Então, você tem aqui, ó, você pode ver que é uma das maiores preços aqui, mas também, ao mesmo tempo, também tem uma dos menores preços de imóvel, né? Então, você vê que tem essa diferença regional do Rio de Janeiro, né? Por ter essa característica montanhosa e tudo mais, né? Você tem esse relevo, né? Então, você acaba tendo essa desvalorização também próximo, né? Então, às vezes, fica um pouco difícil, né, de você prever dentro de certas regiões, né? Beleza. Então, você tem aqui o desvio padrão também. Então, os preços eram bastante variáveis aqui na Zona Sul, né? Foram os mais variáveis aqui, né? Ó, vamos lá. Então, a gente tinha alguns números faltantes aqui só na vaga de garagem e no banheiros, né? Mas isso aqui, em relação a isso aqui, é muito pouco, né? Então, é insignificativo, né? Então, a gente optou ali por excluir, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a moda, que é o valor mais frequente, né, do preço do imóvel, né?
A gente tem aqui a média geral, né, de 2010 que a gente está trabalhando, tá? Aqui, o que diz para a gente? Que 50% dos imóveis tem o preço até 132.132, né? Aqui o terceiro quartil, o primeiro quartil, 25% dos imóveis, né, tem até 83.944, e o terceiro quartil diz o quê? Que 75% dos imóveis tem até 254.330, né? Então a gente pode comparar aqui também, ó, as variáveis qualis, que são... na verdade, aqui não tem quali, né? Tem área privativa. Na verdade, aqui não tem quali, tem a moda, que é o quê? Número de quartos mais frequente foi o quê? Foi 2 quartos, né? Banheiros foi 1, e vaga de garagem 1 também, né? E o CV mais variável, né? Foi aqui da nossa variável do valor total, né? Então, ele tem uma volatilidade alta aqui dentro do padrão aqui dos imóveis, né? Então, distribuição do preço de imóveis vendidos nos anos de 2010 a 2011, né? Então, frequência acumulada aqui do número de imóveis, né? Então, aqui você pode ver que, como você tem imóveis que são muito, muito caros e muito baratos, você tem esse padrão exponencial, né? Agora, quando você faz o log dos preços, você vê que ele já tende a linearizar, né? E aí a importância de você fazer a transformação de variável, né? Então, isso aqui você acha que fica muito mais fácil prever quando está assim, exponencial, ou quando está assim, mais linear, né? Então, quando você lineariza a série, né, fica muito mais próximo. Por quê? Porque o log ele meio que achata os preços, né? Então, você lineariza a série, você fica muito mais próximo de você prever. Obviamente, você tem que depois, para fazer a estimação, você tem que destransformar, né, para fazer a predição, né? Então, beleza. Então, a gente ajustou o modelo, né? Então, ó, o modelo, ó, você vê que tem observações aqui que não foram bem estimadas, né? Obviamente, porque ó, são imóveis são muito caros, né? Que o modelo não entendeu, né? Que não tem como você pegar, né? Talvez aqui, né? E aí entra aquele insight que eu falei para vocês, de pegar e fazer um modelo multinível, por exemplo, considerando as áreas de planejamento, né? Seria um outro trabalho interessante, né? Pegar essas áreas de planejamento e considerar como níveis, né? Na época eu não conhecia, né, essa metodologia modelo multinível, e hoje em dia eu faria, né? Então, incorporaria esses clusters, né? E aí meio que era como se ele tivesse uma inclinação para cada cluster, né? Então, imóveis que são muito caros, por exemplo, da Zona Sul, teriam uma inclinação, imóveis da Zona Norte teriam outra, e assim por diante. Então, a gente conseguiria prever muito melhor, né? Mas, como a gente optou aqui por uma regressão linear, né, os resultados foram bons, tá, já, mas a gente poderia melhorar esses resultados, tá? Então, você vê aqui, ó, que grande parte está concentrada aqui em volta da reta, né? Então, o que é o erro aqui? O erro é o observado, o que a gente realmente está aqui na bolinha, né? E o que a gente previu, que é a reta, né? Então, a distância entre a reta e a bolinha é o que a gente errou, né? Então, está bem concentrado aqui, né? Então, parece que ele acertou bastante, né? Então, o trabalho ele utilizou a abordagem de regressão linear para a compreensão dos preços de imóveis residenciais no município do Rio de Janeiro, anos de 2010 a 2011, tá? De forma a identificar quais são os elementos mais relevantes para a determinação do preço nesse mercado, né? O modelo encontrado, ele apresentou todas as variáveis significativas aos 3 níveis usuais de significância, 1, 5 e 10%, tá? E apresentou um R2 ajustado próximo, R2 e R2 ajustado próximos, né? O que diz que a função está bem especificada, né? E foi ali 0,87, né? Então, 87% do preço está sendo explicado pelas variáveis que eu coloquei dentro do modelo, tá? Então, foi uma boa estimação, mas colocando aí um modelo multinível, isso melhoraria muito provavelmente, tá? Porque a gente sabe que os preços são diretamente relacionados às áreas de planejamento, tá? Que é uma construção, né, por meio de estatística também, tá? Não cheguei a comentar, mas a área de planejamento também foi um trabalho feito aí pela prefeitura utilizando estatística, tá? Então, utilizando métodos não supervisionados para fazer essas classificações, tá? Então, o modelo apresentou todos os coeficientes positivos, com exceção da variável que indica a área de planejamento da Zona Norte,
Zona Oeste, né, indicando que os imóveis, quando são pertencentes à mesma, têm um decréscimo de 19,5% na estimação do preço, né, o que é explicado pelo fato de possuir a menor média dos preços por área de planejamento, que é composta aí por Realengo, Bangu e Santa Cruz, tá? Então, tem todos os resultados lá na monografia, se você quiser dar uma olhada lá, tá? Tá tudo lá, né? Você vê lá tudo, valor lá do TXF, tudo mais, significância conjunta, tem os testes do modelo lá, tem os testes de pressupostos, né, do Shapiro-Wilk para ver a normalidade dos resíduos, e aí também teve uma, eu não sei se eu comentei aqui, acho que eu vou comentar depois, mas a gente também aplicou a correção de White, né? Porque a correção de White, apesar dela não corrigir a heterocedasticidade, porque é inerente à própria modelagem, né? O próprio fenômeno que a gente está estudando, ele garante a consistência quando a amostra é grande, né? Que é o caso aqui, a gente está com 2.700 e tantos imóveis, né? Então, a amostra é grande e a gente garante a consistência dos estimadores, né? Então, eu utilizei o estimador de White para fazer a estimação dos coeficientes, né? Para a gente garantir essa consistência, apesar de, em meio à heterocedasticidade dos dados, tá? Então, variáveis que mais explicam o preço do imóvel: índice de desenvolvimento social, vagas, que é o número de garagem da unidade residencial de qualquer natureza, número de quartos da unidade residencial, número de banheiros, né, da unidade residencial, valor unitário do imóvel em metros quadrados, né, quantidade de domicílios com sanitário e esgotamento sanitário por área de planejamento e área de planejamento onde é localizado o imóvel, né, lembrando que sempre com variáveis dummy, né, e a base sendo comparada, por exemplo, Zona Norte sendo comparada com a base que a gente colocou na dummy, né? Sempre assim, né? Mas se você quiser dar uma olhada lá na minha monografia, lá no LinkedIn, tá lá tem tudo detalhado, e também esse aqui é mais, esse aqui que eu trouxe é mais o revival lá da semana de estatística da UF, tá? Mas vocês podem dar uma olhada lá também, que tem lá, tá? Então, vamos rir um pouquinho aqui, né? Porque a gente já falou muito sério aqui, então, ó, a Mary Jane perguntou aqui para o Peter Parker, ó, fale-me a verdade, eu estou pronta, ó. Grande parte das técnicas de ciência de dados vem da estatística. Ela ficou triste, ó. Oh my God, né? Aí, se tivesse lá na comunidade de estatística, não estava triste, né? Então, ó, não me chame de outlier, pois eu não sou um erro na sua vida, né? Pode me chamar de ponto influente. Então, tem que tomar cuidado, né? Porque outlier, por definição, ele é um erro, né? Uma máquina ali mal ajustada, por exemplo, um aparelho IoT que estava medindo e aí gerou uma estimação absurda, né? Pode ser, por exemplo, eu estava digitando 100 e aí digitei 1.000 na nota do aluno, por exemplo, e aí estava errado. Com certeza vai influenciar ali na média das notas, né? Porque a média é volátil, né? Então vai jogar a média lá para cima dos alunos, né? Então, isso você pode tirar da tua análise. Agora, o ponto influente não. O ponto influente é o seguinte: você tem ali, por exemplo, sazonalidade, né? Efeito calendário. Todo ano, Natal, você sabe que o varejo vai vender mais, né? Então, você não pode ignorar que isso exista, né? Por quê? Porque todo ano ele vai vender mais, né? Todo ano vai ter Dia das Mães, todo ano vai ter Dia dos Pais. E, com certeza, vai influenciar os outros meses, né? A média ali, por exemplo, vai ficar deturpada e tudo mais, mas você tem técnicas para trabalhar com isso, né? Então, não necessariamente você tem que excluir isso da tua amostra, né? Então, toma cuidado por sair excluindo, né? Observações atípicas da tua amostra, porque cada observação que você tira é uma linha do seu banco de dados. Então, a cada variável que é faltante que você tira um monte que está preenchida, né? Então, toma muito cuidado, não fica tirando várias linhas aí, a torta e a direita, tá? Toma cuidado na hora de você for fazer as análises, tá? E aqui, ó, tem um rapaz aqui, né? Ele está olhando aqui com um olhar diferenciado aqui para a menina passando, né? Mas tem aqui a menina igualzinha, né? Ó, e é o quê? Aqui é um unsupervised learning e aqui é o quê? Técnicas de análise estatística multivariada exploratória, né? Então você vê que o nome é ruim pra caramba, né? Agente de estatística é muito ruim para dar nome, né? Por isso que a nossa área acaba ficando um pouco mais por trás, né? Dessa ideia de ciência de dados e tudo mais. Por quê? Porque a gente não sabe divulgar, né, a nossa profissão. A gente não sabe fazer um marketing pessoal, né? Então, acaba que as outras profissões acabam trazendo de uma forma diferenciada, né? As técnicas que a gente usa, né?
E você pensar, pô, uma das técnicas mais famosas aí é o modelo de regressão, né? Regressão é o quê? Você vai saber acerca do quê? Das vidas passadas, né? Então é um negócio meio estranho, né? Agora você fala, pô, machine learning, né? Ah, inteligência artificial, eu vou colocar aí uma inteligência artificial que vai prever o preço do imóvel e tal, pô, muito melhor, né? Do que falar, ah, não, fazer uma análise de regressão aí, pô, vou estimar vidas passadas suas aí, né? Então não faz sentido, né? Tem nomes muito ruins, né, que a gente dá na estatística e acaba ficando um pouco defasada, né? Então, ó, vamos modelar sem saber estatística. A garotinha foi tentar modelar e fez o quê? Botou fogo na casa, né? Então, você quer continuar botando fogo na casa ou quer aprender como é que se faz de verdade, né? Então, tem que aprender estatística, galera. E aí fica a dica também, ó, guerra entre cientistas de dados que não sabem estatística, né? Aí aqui o aluno lá da comunidade de estatística dando de porrete aí nas entrevistas, né? Na galera, a gente colocou aí vários alunos, né? Em Big Four, na UI, na Build Investimentos, né? Para trabalhar com modelagem estatística, né? A gente tem o mestre Fernando também na Accenture, né? Que também é uma Big Four, né? Então, a gente tem colocado aí os alunos da comunidade de estatística nas melhores empresas, tá? E a gente recebe vagas aí, tem parceria com a Stone, com a Cognitivo e diversas empresas também que nos procuram para mandar vagas exclusivas para os nossos alunos, né? Exemplo disso aqui, né? Nosso aluno Fábio, né? Que foi entrou nas primeiras turmas lá da comunidade, né? Ele fez transição de carreira, né? Já tinha uma idade um pouco mais avançada, né? Ele era formado em geofísica, né? E ele virou data specialist na Wärtsilä, né, que é uma empresa aí finlandesa, né? Então hoje ele está trabalhando nessa empresa, né? Ele fez essa live aqui com a gente, está lá. Você pode assistir lá no Instagram do Statista nessa live e também tem no YouTube, né? E aqui também o mestre Fernando, né? Que eu acompanhei muito o processo dele de fazer entrevista, né? E eu falei para ele, cara, na última entrevista que ele foi rejeitado, eu falei, cara, você está na porta ali, né? Então continua fazendo que você vai entrar. Não deu outra. Ele participou da entrevista da Accenture, né? Inclusive a gestora depois, eu até mandei uma mensagem para ela e tal, falando para ele cuidar bem lá dele, lá dentro da Accenture, e ela mandou uma mensagem perguntando como é que ela podia falar melhor com ele, se tratar melhor com ele e tudo mais, né? E aí eu dei algumas dicas para ela e tal, foi muito legal, né? Então ele falou sobre a área biomédica, né, que ele é formado, para analista de analytics lá na multinacional Accenture, né? Então eu sempre tenta trazer essa proximidade com os alunos lá dentro da comunidade de estatística, né? Que é um projeto aí, né, onde você entra, né, é capacitado e você é indicado para empresas, né? Então você tem aulas lá teóricas dentro da plataforma, né? Ficam lá gravadas, né? E você fica lá para sempre, paga uma taxa de adesão e fica lá para sempre, né? A ideia é que você fique lá mesmo, porque a gente quer criar uma comunidade forte, né? A comunidade é super colaborativa, né? A gente tem um grupo lá no Telegram exclusivo de alunos, né? Que a gente tira todas as dúvidas dos alunos e os próprios alunos tiram as dúvidas deles mesmos, né? A gente tem aulas práticas em R, Excel e Python também, tá? Python a gente está começando por iniciativa própria dos alunos, né? O mestre Gustavo Zantucci e o Henrique Comaru, que inclusive o professor Henrique foi dar aula no MBA da USP depois também, lá comigo, né? Em data Visualization, né? E Business Intelligence. Um profissional incrível que também entrou também está trabalhando na Ambev Tech, né? Também está lá com a gente na comunidade, né? E eles fomentaram, né, dentro da comunidade, né, o Gustavo ele é cientista de dados da Boa Vista e eles fomentaram a inclusão de Python dentro da comunidade, eles trouxeram lá. Então, tem essa parte também de Python dentro da comunidade, na parte mais inicial, né, a parte mais de análise descritiva e tudo mais, a gente pretende colocar mais para frente também outras partes. E a gente tem lives mensais também, né? Então, na verdade, semanais, tá? A gente tem live toda semana, então agora mesmo, no dia 19, a gente vai receber o Remy Crispin, né, que ele é Data Science Manager da Apple, né? Ele vai falar sobre colocando modelo de produção com R e GitHub Action, né? Então vai ser sensacional. Ele que é autor também do livro de séries temporais com R também, da Pact, né, que é uma editora fantástica e um livro incrível, né? Então vai ser muito bom, tá? E a gente recebe profissionais aí toda semana lá no Stat Dados, né? Aqui tem aqui
a plataforma, né? Então, onde tem as aulas, a gente tem mentoria com os alunos também, tá? É um projeto bastante completo, tá? E eu tenho dedicação exclusiva minha aí, né? A gente tem conseguido levar aí para os alunos, né, de uma forma muito completa, tá? O universo da estatística e todo esse networking e soft skills também, tá? Então, lá no StatDados, né, recomendo vocês se inscreverem lá, né, a gente tem mais de 27 mil inscritos lá dentro já, tá? A gente tem playlist de análise de fraudes, né, modelo de classificação, detecção de anomalias, outliers multivariados, né, modelos supervisionados, análise de cluster, PCA, Anacor, muito mais, né, tendências e AI Analytics. Essa aqui foi a que eu falei de auditor de algoritmos com o Adriano Cochian, ele falou de tendências em machine learning, né? Tem o mestre Cláudio Pinheiro também, que é Senior Data Science lá Data Science da IBM, né? Aqui a gente tem uma playlist de estatística em tudo, tem estatística aplicada à genômica, né? Tem estatística aplicada à astronomia, infelizmente o mestre Danilo Morales nos deixou, né? Mas trouxe uma colaboração incrível, inclusive um canal maravilhoso também, né? E deixou lá estatística aplicada à astronomia no canal também para a gente, né? Então tem muita coisa legal, né, com os melhores profissionais, tá? Pesquisa operacional é para todos. Web Scraping, arte de raspagem de dados, mestre Valmes da UFPR também participou de eventos também com a gente já. Engenharia de dados, a arte de armazenar, processar e fornecer dados de qualidade, né? Negócios, economia e finanças quantitativas, né? Marketing Analytics é o futuro da era dos dados. Você tem a playlist também para temas de TCC, vocês que estão fazendo em TCC, né? Também tem temas aqui maravilhosos para vocês fazerem aí, de mestrado, doutorado também. E a gente realiza eventos, né, de tempos em tempos. A gente já realizou 3 grandes eventos, né, que foi a Maratona de Estatística em Ciência de Dados. Tivemos 44 profissionais em um mês. Né? Você pode se perguntar aí, 30 dias, né, que tem um mês, a gente teve 44 profissionais. Imagina a loucura, foi meio insano isso aqui, né? Eu tive uma crise de ansiedade forte aí nesse dia, mas durante esse mês, né? Mas depois valeu a pena e foi muito legal. A semana de estatística e IA, né, aplicada à educação também, tivemos 2 semanas aí com profissionais incríveis, trazendo o estado da arte da estatística aplicada à educação, né? E tivemos também aí o estado da arte de estatística e pesquisa operacional com R, né? Trouxemos aí IBGE, galera da UFPR, a Universidade Federal de Goiás, né? Pessoal lá da Amazonas, professor Marcos Santos, lá do Instituto Militar de Engenharia, IMITA, né? Enfim, a gente trouxe aí os melhores profissionais também, né? E o próximo vai ser aí, só com o MVP da Microsoft, vai ser Semanas de Estatística e PO com Excel, né? Então vai ser só com Excel e vai ser com MVPs da Microsoft, né? MVP, para quem não sabe, é um prêmio, né, que a Microsoft ela destina aos profissionais que mais colaboram, né, para a comunidade, né? Então a gente vai ter aí a galera da pesada aí dos MVPs da Microsoft. Então eu queria dizer para vocês, né, que essa apresentação aqui eu fiz com capricho, né? E capricho, segundo a definição de Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo aí maravilhoso, né? É você fazer o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Então, repito para vocês, é você fazer o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Então, agradeço aí mais uma vez, que está em meus contatos. Agradeço aí mais uma vez, professora Elaine, pessoal que estava aí me ouvindo. Espero que seja útil. Beleza, Tiago, muito obrigada. E agora, perguntas. Quem tem perguntas ao Tiago, queira, façam agora. Estamos aí com um tempinho para responder as perguntas. Estou à disposição. Pode ficar à vontade, não paga mais caro, não. Até os professores, a Maricélia, é professora da linha, ela dá aula de estatística, de matemática Que legal. na faculdade. Que legal, depois me manda o LinkedIn dela também. Sim, sim. Legal. Não, então, eu só queria esclarecer, né, que essa maratona que eu falei, né, esses 3 eventos que eu falei, né, eles já aconteceram, né, e estão todos gravados aí no StatDados. Vou mandar aqui os 3 para vocês. Tá? Todos os eventos que a gente faz são gratuitos, tá? E abertos a todo mundo, e tudo fica lá no StatDados, tá?
Então, vira uma playlist lá no chat de dados, né, que vocês podem acessar quando vocês quiserem, tá? Então, deixa eu mandar aqui para vocês essa playlist, essas 3 playlists aqui. Deixa eu só achar aqui. Ó. Ó. Deixa eu ver se... Aqui eu consigo mandar link, né? Consegue, Consigo. consegue. Ó, essa aí foi da maratona. A semana de estatística aplicada à educação, essa aqui. E... não, essa aqui que é da maratona. A última é da maratona. A primeira foi da semana de estatística e pesquisa operacional com R, tá? Tá tudo lá no StatDados, vocês podem ir lá dar uma olhada. Tem muito mais coisa, tá? Alguém fez alguma pergunta? Eu não estou conseguindo ler aqui. Não. É só o Eric Araújo respondeu que ele passou o número e através do número tem maiores informações. Legal. O mestre Eric está lá com a gente na comunidade de estatística também. Nos ajuda muito, inclusive. O Ademário, ele está dizendo que estudou estatística somente na academia e só para análise sensorial, com teste Turkey e Dunnett. Ele voltar a estudar é uma batalha. É sempre bom voltar, né? Aprender novas tecnologias também, né? Não sei se você já conhece a linguagem R, linguagem Python, né? Que hoje estão despontando aí como principais aí na ciência de dados, né? Sim, tem também o Jupyter Notebook, que você consegue rodar, ao mesmo tempo que você executa o código, você consegue plotar alguns modelos também. Sim, é uma perfeito. ferramenta... E roda tanto Python quanto R também. É uma ferramenta muito boa. Muito boa, Mais perguntas, colocações? O professor André quer fazer alguma colocação? A professora Maricélia? Fica à vontade aí, pessoal. Da parte tranquila, só queria agradecer o Thiago, né, pela palestra que ele deu, né? Acho que para os estudantes é uma área assim que desperta muito interesse, e acho que saber que existe uma comunidade tão forte de pessoas engajadas, né, para poder promover essa democratização do acesso à parte de ciência de dados, acho que isso é um excelente ponto de partida para nossos alunos, né? Então, reforçar aqui já os agradecimentos ao professor Elaine, também em nome da nossa instituição, e obrigado por estar com a gente hoje durante essa manhã. Acho que estamos aproveitando bastante, aprendendo bastante. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pelo convite, fiquei muito feliz, né? Estou à disposição aí, puder ajudar. E acho que eventos como esse aqui, né, que realmente fortalece a comunidade, né? Vocês estão de parabéns também aí de realizar essa semana aí de tecnologia, né? Muito legal mesmo, mandei para todo mundo aqui, né? E espero que a galera venha em peso aí para o evento de vocês também, né? Porque é muito legal aqui vocês estarem divulgando também esse conhecimento aqui que antes ficava muito preso lá fora, né? E hoje a gente consegue aqui no Brasil de muita qualidade, né? Eu acho que o trabalho de vocês, assim como que a gente vem tentando trazer, né? É uma mostra significativa aí dos nossos talentos aqui do Brasil, né? Que a gente fica muito com essa síndrome de vira-lata, de ficar olhando tudo lá para fora, né? Mas a gente também tem ótimos profissionais aqui dentro, né? E temos que valorizá-los. Com certeza, com certeza. Perfeito. Com certeza, essa sua última colocação aí é perfeita. Nós temos muita qualidade, muito valor, e temos que reconhecer isso e valorizar aqui também, né? Buscar fazer um trabalho de inversão, né? Mostrar a nossa qualidade também ao mundo.
Muito bom. A professora falou aqui, agradecer pela contribuição dos nossos estudantes que eles anunciaram o modelo de regressão linear na sua pesquisa, foram a cereja do bolo. Ah, que legal, fico feliz aí. Muito bom. Fico feliz que tenha agregado aí de alguma forma. Sim, à noite agora a gente interrompe, a gente volta com as palestras no turno da noite. Hoje tem Kubernetes, tem Descomplicando o Docker de novo, teve agora de A manhã. Docker é uma tecnologia que tá muito forte, né? Muito legal, porque você consegue fazer ambientes reprodutíveis, né? Isso é sensacional. Sim. Manter até o próprio versionamento, né, da tecnologia. Então, pô, é muito legal mesmo. E o Docker, o Kubernetes, e tem uma gestão de inovação com projetos, principalmente o enfoque à saúde, porque a especialista que vai falar de projetos de inovação é do HCOR, daqui de São Paulo. E legal. tem Uma amiga minha que ela vai falar gestão de qualidade, não é isso? A Cláudia é amanhã. A Clarissa, a Média Cláudia, a gente se conhece, a gente boa demais. Gente boa demais. Vai ser massa a palestra dela também. Eu vou tentar assistir. Ela vai falar do Six Sigma. Isso. Né? E boas práticas de uma forma geral, né? Gestão e boas práticas. Hoje projetos voltados à inovação com um enfoque à saúde. Também à noite. Show de bola. Se você fez o cadastro, Carolina, no Simpla? Então, você vai receber o certificado pelo cadastro da palestra no Simpla. Tá ok? Eu vou validar, eu já validei a lista de presença aqui, enquanto a palestra estava acontecendo, e depois eu só vou completar com o relatório aqui do Collaborate. Você não fez cadastro no Simpla. Tá ok, daí. Tá. Daí depois, Rafael, eu vou verificar aí como a gente vai fazer para gerar o seu certificado. Tá ok? Tá. Alguém mais não fez o cadastro no Simpla e acessou? O certificado vai ser gerado pelo Simpla. Pela validação das horas. Na verdade, sou eu que vou gerar. Quem quiser também acompanhar, né, o cronograma dos nossos eventos e tudo mais, pode acessar por esse site aqui, que vai ter acesso ao cronograma dos eventos que a gente realiza, as lives e tudo mais. Essa live que eu mencionei, por exemplo, já está aí no nosso cronograma aí. Beleza. Muito obrigada. Na verdade, fica no blog, calma aí, eu mandei errado. Sim, sim. As outras palestras da semana, todas estão sendo gravadas e a gente vai divulgar. Eu vou divulgar o link para a coordenação também. Também vou disponibilizar no canal do Responsabilidade Social, né? Que daí sou eu que gerencio, daí é mais fácil. E também vou disponibilizar o link para o professor Tiago, daí ele pode até disponibilizar no canal. Eu vou interromper. Tem mais alguma pergunta para eu encerrar a gravação aqui? Parabéns. Estou encerrando a gravação, então. E reitero